Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última parte aqui da sequência de 4 vídeos sobre regência verbal com o professor Ronieri Gomes. Vamos falar dos verbos obedecer e desobedecer. Ambos têm a mesma transitividade, são verbos transitivos indiretos. Ou seja, esses verbos, como termos regentes, vão exigir dos termos regidos uma preposição, no caso, a preposição no caso A. Então eu obedeci ao regulamento. Você não pode dizer obedeci o regulamento. Eu desobedeci os meus pais. Na verdade tem que obedecer, né? Só na frase, tá? Eu desobedeci aos meus pais. Eu obedeci os meus pais. Errado, obedeci aos meus pais. Sempre o verbo obedecer, ele vai exigir a preposição a. Portanto, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Pagar e perdoar, bem simples, ó. O verbo pagar, se você for pagar um objeto, ele vai ser verbo transitivo direto e não vai exigir preposição. Por exemplo, ele pagou o sapato, um objeto, ok? Se for uma pessoa, você tem, por exemplo, ele pagou ao sapateiro, ele vai exigir um complemento, ele passa a ser um verbo transitivo indireto, ele vai exigir um complemento que comece com a preposição, tá? Um objeto indireto. Então ele pagou ao sapateiro. Ronieri, eu posso ter os dois na mesma frase? Sim. Ele pagou o sapato ao sapateiro. Eu posso ter na mesma frase um objeto direto ou um objeto indireto. Lembrando que são os verbos pagar e perdoar, ok? Ele perdoou os pecados, ó. Perdoou, como é no sentido de algo, alguma coisa, ele vai ser o quê? Um objeto direto, tá? Agora, ele perdoou ao pecador. No caso aí é uma pessoa, objeto indireto, vai exigir a preposição a. O verbo proceder, ele pode ser um verbo intransitivo, tá? Verbo transitivo indireto em duas situações. Quando é que ele vai ser um verbo intransitivo? Quando se refere à palavra fundamento. Exemplo, tua resposta não procede, ou seja, ela não tem fundamento, tá? Ela não tem sentido, ela não tem uma validade. Nesse caso, ele vai ser um verbo intransitivo, ele tem um sentido completo. Agora, verbo transitivo indireto é quando ele tiver, por exemplo, o sentido de originar, né? Muito de nossa cultura procede da África, no sentido de ser originário, né? No caso, originário. A cultura é originária da África, então, nesse caso, ele vai ter a questão da origem em si, né? Origem. Então, ele vai exigir, sim, a preposição, tá? A presença da preposição, no caso, ele vai ser um verbo transitivo indireto que pede o complemento acompanhado da preposição. No caso aqui, eu tenho a contração de mais a, ok? Bem, o médico da seleção procedeu aos cortes dos jogadores contundidos. Se o verbo proceder tiver o sentido de dar andamento, só ajeitar aqui, dar andamento, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Exemplo, o médico da seleção procedeu, ou seja, deu andamento aos cortes dos jogadores contundidos. Tranquilo? Verbo querer. Se for no sentido de desejar, ele vai ser um verbo transitivo direto, não vai precisar de uma preposição aqui no objeto da frase. Por exemplo, ele quer um brinquedo, ou seja, ele deseja um brinquedo. Ele quer ter posse de um brinquedo. Então, nesse caso, o verbo ele é verbo transitivo direto e não precisa da preposição, tá? No caso, fica um objeto direto. Se for no sentido de estimar ou querer bem, né? Ele vai ser um verbo transitivo indireto. Ele queria muito aos netos. Esse sentido de querer é no sentido de estimar, de querer bem, tá? Então ele é um verbo transitivo indireto que exige um objeto indireto. Simpatizar, ó, atenção. Simpatizar e antipatizar sempre vai ser verbo transitivo indireto, exigindo uma única preposição, é o com. Então tem muita gente que fala assim, eu simpatizei você. Não, eu simpatizei com você. Eu antipatizei de você. Não, com você. Sempre é o com. A classe antipatizou com um novo aluno. Sempre
vai ser um verbo transitivo indireto que vai exigir a preposição com. Tranquilo? O verbo visar, ele pode ser verbo transitivo direto quando ele tiver o sentido, por exemplo, de mirar, né? Deixa eu anotar bem aqui, ó, de mirar. O homem visou o alvo e disparou o tiro, quer dizer, ele mirou, né, o alvo, tá? Verbo transitivo direto. Se for no sentido de dar o visto, exemplo, visamos o cheque antes de viajar, ele deu visto, né, no cheque para ver se estava tudo ok antes de viajar, é dar o visto. E o visar, ele pode ser verbo transitivo indireto se for no sentido de pretender. Nós visávamos a um pouco de sol, quer dizer, eles estavam no sentido de pretender. Então, no sentido de pretender, ele é um verbo transitivo indireto. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado aí da sequência de 4 aulas sobre regência verbal com o professor Ranieri Gomes. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Não esqueça de estar se inscrevendo aí no nosso canal no YouTube, canal do professor Ranieri Gomes. Um abraço.